sede, venha a mim e beba. Se você for na minha casa como um convidado, a minha expectativa é que você me dê o prazer de te servir. Minha expectativa é que você não entre na minha casa, abra a minha geladeira e sai pegando coisa e cozinhando. Se você for na minha casa como convidado, a minha expectativa é que você me dê o prazer de servir a você. E eu tenho certeza que se eu for na sua casa como convidado, você vai achar super estranho se eu entrar e sair abrindo a geladeira da sua casa. Amém ou não? Amém. Então os capixabas são iguaizinhos os cariocas nesse sentido, né? Agora é diferente de quando eu vou na casa do meu pai. Quando eu vou na casa do meu pai, quando eu vou na casa da minha mãe, eu estou na casa do pai. Eu estou na casa do pai. Então eu já entro, e lá eu não sou visita mais. Lá eu já entro fungando, assim, eu já entro pela porta fazendo assim, ó. O que tem aí de gostoso? Sempre ela fez um bolo gostoso, sempre tem alguma coisa lá que está saindo do forno, sempre tem um negocinho, um negocinho. Sempre tem. Qualquer dia, se você quiser comer um negócio gostoso, é só você pegar a Dutra aqui, ó, e vai parar lá em Boston. Vai ter sempre algo gostoso lá. E eu chego na casa do pai, eu tenho liberdade, acesso livre. O meu filho, o Noah ou o Joshua, eles não precisam me perguntar: papai, eu posso abrir a geladeira para pegar um iogurte? Não, não. Eles às vezes acordam antes de mim e da minha esposa, cedinho, porque eles sabem que tem que tomar café da manhã antes de comer um iogurte, mas eles vão lá na geladeira, abrem a geladeira, pegam o iogurte, come o iogurte, a gente só vai ficar sabendo depois quando a gente vai jogar um negócio no lixo, e tá lá o resto do recipiente do iogurte lá no lixo. Por quê? Porque eles têm liberdade total dentro de casa. Eles não são convidados dentro da casa do pai. Aí Jesus está dizendo o seguinte, Jesus está dizendo, eu sou uma fonte inesgotável. Eu sou uma fonte inesgotável. E a única restrição para que você tenha a sua sede saciada é ter sede. Se você tem sede, Jesus diz, vem a mim e beba. A quantidade que você vai beber de Jesus diz respeito apenas à sua sede, porque Ele não vai te restringir. Ele é insaciável. Quem está entendendo isso, diga amém. Diga para quem está do seu lado, diga, o Senhor é insaciável. O Senhor é interminável. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Uma última vez, diga, e apesar, diga. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Graças a Deus. Obrigado, Espírito Santo, pela obra que o Senhor fez neste lugar. Não estamos interrompendo o teu agir, ó Espírito. O Senhor está livre para fazer o que quiser, quando quiser, como quiser, com quem quiser. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Graças a Deus. Aleluia. Eu quero ser sensível à carga, né?
o peso de tudo aquilo que Deus já fez hoje aqui. E eu não tenho a pretensão de pregar uma mensagem inteira, então eu quero deixar com você uma reflexão, para você sair daqui hoje com uma compreensão nova a respeito do tempo de Deus que você está vivendo. Amém? Amém? Então eu te convido a acompanhar comigo na tela um versículo só, o texto de 2 aos Coríntios, no capítulo 13, versículo também 13. É o último versículo da carta de Paulo, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com vós todos. Amém. Vamos ler juntos esse texto, amém? Diga comigo no 3, 1, 2, 3. A graça do Senhor Jesus Cristo, sejam. Amém. Espírito de Deus, obrigado pela tua palavra. Ministra nos nossos corações. Permaneça, ó Senhor, fluindo neste lugar da forma como o Senhor desejar. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, a reflexão que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês está toda nesse texto de uma forma talvez singela e bem simples. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa segunda carta aos Coríntios, e se você depois tirar um pouquinho de tempo para ler as duas cartas de Paulo aos Coríntios, você vai ver que o conteúdo das cartas de Paulo aos Coríntios não foi fácil de se ler. Eu imagino que os leitores daquela carta foram fortemente confrontados com aquilo que Paulo estava fazendo, porque Paulo estava corrigindo os irmãos em Corinto, para impedir que eles perdessem aquilo que era muito precioso. Paulo deixou bem claro na sua carta que os coríntios operavam nas manifestações do Espírito. Inclusive é para os coríntios que Paulo ensina a respeito dos dons do Espírito no capítulo 12, de 1 aos Coríntios. E tem talvez dos capítulos mais brilhantes do apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o amor sendo o dom mais excelente, trazendo à tona para os coríntios que eles fossem resgatados de um lugar de autopromoção e de corrupção do coração, aonde o exercício do dom estava se tornando mais importante do que a manifestação do fruto. Paulo está cuidando com isso, porque uma realidade de expressão de fé, aonde o dom está divorciado do fruto, é uma realidade perigosíssima. Onde o carisma está divorciado do fruto, porque o fruto diz respeito ao caráter de Cristo e à natureza de Cristo. Fruto não se manifesta longe da natureza, Lá no Projeto Obadias eu falei um pouquinho sobre frutificação, ensinando a respeito de como os frutos que produzimos estão diretamente ligados à natureza que temos, Assim como se você espremer uma azeitona, vai sair azeite. Se você espremer um discípulo de Cristo, tem que sair Cristo dele, não pode sair mais nada. E o problema é que às vezes a vida nos espreme e sai algo de nós que não é Cristo. Então, nós precisamos ter o cuidado de estarmos cheios de Cristo. Amém? Por isso que Paulo diz: tende em vós também a mente de Cristo. Se a mente de Cristo estiver em mim, a natureza de Cristo está em mim, eu não preciso fazer forças para produzir frutos de Cristo. Porque uma macieira não faz força para produzir maçã. Uma laranjeira não sai tremendo e suando para produzir uma laranja. Não. A laranja é produzida da laranjeira, por quê? Porque laranjas é o que tem dentro da natureza da laranjeira. Laranja é o que a laranjeira faz. Amém? Portanto, obras
conforme Cristo é aquilo que um cristão de verdade simplesmente produz. É o que eu chamo, eu estou escrevendo a respeito disso, um livro que talvez o ano que vem vai estar aí para vocês, né? Um livro chamado Naturalmente Sobrenatural. Naturalmente sobrenatural é o quê? É a natureza de Cristo em nós, de tal forma que o sobrenatural se torna cotidiano. Porque Cristo está em você. Vira para quem está do seu lado e olha para essa pessoa com um olhar curioso, assim, com um olhar, faz assim, um olhar curioso, faz assim e fala, peraí, aponta o dedo assim e diga, peraí, eu tô vendo Cristo em você. Amém, queridos? E Paulo então está cuidando para que os irmãos em Corinto não perdessem isso. Né? E é um dos capítulos da Bíblia que sempre falou muito comigo, né? A Bíblia é toda perfeita, plena, maravilhosa, mas o apóstolo Paulo tem um lugarzinho especial no meu coração. Quando eu chegar na eternidade, eu já estou pedindo a Deus em oração para reservar para mim pelo menos uns 12 anos, para eu ficar só com Paulo, conversando, batendo um papo. Tem umas coisas que eu quero perguntar para ele. No final do capítulo, para a igreja em Corinto é interessante, porque a igreja de Corinto parecia estar tão desalinhada em alguns aspectos, mas em outros eles recebem revelações tão poderosas, como o capítulo 11, né, um texto que lemos para a celebração da ceia do Senhor todo mês, o que recebi do Senhor e também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Olha que coisa linda, que coisa poderosa. Textos como, ao falar sobre o amor, ele diz no finalzinho do capítulo 13 de 1 Coríntios, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, sentia como menino, mas agora eu deixei de lado as coisas próprias de menino. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, o mais excelente deles, porém, é o amor. Que coisa linda. Paulo estava protegendo os coríntios através de admoestações e exortações por escrito, irmãos que precisavam de uma chamada para quê? Para que eles não perdessem a preciosidade do derramar do Espírito na vida deles. E ele encerra a sua, pelo menos daquilo que nós conhecemos, né? 2 cartas, não sei se Paulo escreveu mais, que a gente não saiba, que a história não tenha contado, mas aquilo que nós sabemos, Paulo encerra a sua 2ª carta para eles, dizendo, meus irmãos, que a graça, cadê meu texto, fazendo um favor, pessoal abençoado ali, aí, a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos, com vós todos, amém. Que encerramento lindo, que forma linda de despedir de um grupo a quem você quer tanto bem, eram filhos de Paulo. Paulo disse a respeito dos coríntios, aquilo que Paulo plantou e Apolo regou, foi Deus quem deu o crescimento, vocês são meus filhos, vocês são filhos do meu apostolado. E ele se despede desses irmãos, dessa forma tão linda, tão simples, mas tão profunda. Declarando 3 coisas sobre os coríntios que são indispensáveis na expressão da nossa fé e na compreensão da bondade de Deus por nós, principalmente se desejamos viver um avivamento consistente e duradouro. Essas 3 coisas precisamos compreender. Primeiro é a graça do Senhor. A graça do Senhor. Segundo é o amor de Deus. Terceiro é a comunhão. Diga comigo, comunhão. Diga mais só, diga comunhão. Diga mais só, diga comunhão do Espírito Santo. A graça é meio que autoexplicativo, né? A graça é de graça. Uma dádiva, e uma dádiva poderosa, porque é uma dádiva que nos é suficiente para uma batalha que temos diariamente contra o mal e contra nós mesmos.
O próprio Paulo estava orando uma vez, dizendo ao Senhor: Senhor, eu tenho um espinho na carne aqui que está me incomodando, está doendo, está ardendo, está me impedindo de fazer aparentemente aquilo que eu quero fazer, porque o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Ah, miserável homem que sou, Senhor, tem como arrancar esse espinho aqui? Aí Deus fala com Paulo: Paulo, é o seguinte, esse espinho é para que você não se glorie em si mesmo. Você não precisa preocupar com o espinho, porque a minha graça já te é manifesta, e ela basta, ela é suficiente. Diga para quem está do seu lado, diga: a graça de Deus é suficiente para você. Eu não sei, querido, aquilo que você está enfrentando, lutando e tentando vencer, mas eu digo para você, se você crer que a graça de Deus é suficiente, você vai descansar na integridade completa de Jesus sobre você, entendendo que Ele ministra em você aquilo que você não tem. E quando eu sou forte demais, é aí que eu sou fraco. E quando eu me sinto fraco, eu me apoio nele, é aí que eu sou forte. Quem está me acompanhando? Quem está me acompanhando? Amém? É por isso que a graça é indispensável. É eu compreender que eu estou aqui em cima, não é porque eu estudei, ou porque eu orei muito, ou porque eu sou dos Estados Unidos, ou porque eu tenho esse cabelo liso e esses olhos verdes. Não é por nada disso. Eu estou aqui em cima, é puramente pela graça, meu irmão. É pela graça que vivemos, é pela graça que andamos, é pela graça que caminhamos, é pela graça que somos sustentados, é pela graça. E no momento que eu deixo de valorizar a presença da graça, esse é o momento que eu me torno vulnerável para um ataque maligno que vai eventualmente me destruir. Porque quando eu acho que eu não preciso mais da graça, é aí que Satanás tem acesso para fazer a ruína da minha vida. É a desgraça. Exatamente. Diga comigo, graça. Então, a graça é de graça. Isso. E a graça é suficiente. O amor de Deus também é poderosíssimo, porque é o amor com que fomos amados. A palavra de Deus nos diz que não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. É um amor que faz de nós, a Bíblia diz que Ele nos concedeu o espírito de adoção. Poderoso isso. Poderoso. Você sabe por que isso é tão poderoso? Nós, com a mente ocidental, a gente não compreende o poder desse texto. Porque a gente encara a adoção por uma perspectiva ocidental. A perspectiva ocidental de adoção, ela é incompleta. Se você tem um filho legítimo e um filho adotivo, com a mente ocidental, nós vemos o filho legítimo como o filho mais importante, porque ele carrega o nosso DNA e ele é sangue do nosso sangue. Inclusive é um estigma. A psicologia pós-moderna e a compreensão psicoterápica trata estigmas que pessoas que foram adotados muitas vezes enfrentam, porque tem complexo de inferioridade, por causa da mente ocidental e como nós compreendemos a adoção. O filho adotivo é um pouco menos do que o filho legítimo, porque o filho legítimo é meu sangue. A mente oriental entende a adoção completamente diferente. Completamente diferente. A mente oriental entende o filho adotivo como mais valioso do que o filho legítimo. Você sabe por quê? Pelo elemento da escolha. Os meus filhos são maravilhosos, presentes de Deus na minha vida, mas eu não escolhi nenhum dos dois. É o nadadorzinho mais rápido, chegou lá e acabou. É a loteria da natureza. Eu não escolhi o cabelo do meu primeiro filho, é um cabelozinho ondulado. Aquela coisa mais charmosa. Parece muito com um tio meu, irmão da minha mãe, que já partiu para a eternidade, mas parece muito com ele, o cabelo ondulado, coisa mais bonita, coisa linda. Já o meu mais novo, ele tem o cabelo mais parecido com o do pai. Eu gosto tanto do meu cabelo, que tendo dinheiro para implantar, eu escolhi não implantar. Deixei embora. Não vale a pena salvar. Quem entende a minha dor, amém? Entende a minha dor? Meu cabelo era do tipo, caiu agora, né? Que Deus o tenha. Mas o meu cabelo era do tipo que eu tinha que cortar de 2 em 2 semanas. Passasse de 2 semanas, meu irmão, era treva pura.
Você está entendendo onde eu estou caminhando, né? Eu não escolhi. Se eu pudesse escolher, eu teria escolhido que o Joshua viesse também com aquele cabelinho igual do Noah, aquela coisa mais linda. Mas não, veio o que veio. Eu não escolhi, são meus filhos, eu os amo incondicionalmente, mas eu não os escolhi. A mente ocidental, ela entende o filho adotivo como menor, porque ele não é legítimo. Já a mente oriental entende o filho adotivo como maior, porque ele foi escolhido a dedo. Então, no Ocidente, o filho adotado, ele nunca vai se sentir, talvez, completo, porque ele nunca foi legítimo. Já no Oriente, o filho adotado, ele se sente pleno, porque foi escolhido. E o filho legítimo passará a vida toda para também ser sido adotado. Você entende a diferença? Aí Deus pega e diz, não fostes vós que escolhestes a mim, fui eu. Não foi você que foi no céu para me dar o prazer da sua presença. Não, não, não. Fui eu que desci na cruz para morrer por você. Eu te escolhi, te dei propósito. Ele falou para Jeremias, desde que você estava no ventre da sua mãe, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia pelo nome. A Bíblia diz que todos os aspectos das nossas vidas dizem que o passo do justo, ele é ordenado e guiado pelo Senhor. Isso é amor. No versículo 16 do 3º capítulo do Evangelho de João, o Evangelho nos diz que Deus amou o mundo tanto, que Ele deu o seu Filho unigênito, para quem quer que cresce nele, não viesse a perecer, mas tivesse vida eterna. Quem está me acompanhando, amém? Isso é amor, e amor como? Amor incondicional. Esse é o amor com que Ele te amou. Voltando aos meus filhos, quando a gente teve o Noah tem 9 anos hoje. Quando nós tivemos o Noah era muito tranquilo, pastor William. Tranquilo demais. Demos o nome certinho para ele, Noah. Noah significa descanso. É Noé em inglês, significa descanso. E o Noah foi um descanso para a gente. Meu Deus do céu. Nós chegamos do hospital com o Noah, dentro de coisa de 2 ou 3 semanas, ele já dormia a noite toda sozinho no quarto dele. Uma maravilha. Menos de um mês, ele dormia a noite toda, 5, 6 horas, ininterruptamente, no quarto dele, sozinho. Era uma maravilha. Aí, deu uns meses, eu olhei para a Jane olhou para mim, falou, você quer saber de uma coisa? Se ter filho é essa maravilha assim, vamos emplacar uns 8. Vamos fazer em série. Esse negócio é bom demais. Aí, quando deu uma estabilizada no organismo dela, a gente deu uma regularizada, vamos emplacar o segundo, e pimba, veio o Joshua. Eita! O Joshua, nome de guerra, nome de conquista. Sangue no olho. Aquele menino nasceu decidido a virar nossa vida de cabeça para baixo. Terra, manto. Eita Jesus. Desde a gravidez, o Joshua já dava sinais que ele veio para guerrear. Só para você ter uma noção da qualidade da luta do Joshua. Um dia o Joshua fez uma arte lá, e a Jane foi e corrigiu ele, eu não estava em casa. A Jane foi lá, corrigiu ele e colocou ele de castigo. Rapaz, você não vai brincar lá do lado de fora hoje o dia inteiro. E lá nós temos 2 meses de verão. 2 meses. As crianças têm 8 semanas para brincar por lá de fora livremente. O resto, meu filho, ou está esfriando ou está muito frio. Não tem outra alternativa. São 8 semanas, 10 semanas no máximo que a gente tem de calor lá. Então, um dia de férias que ele não pode brincar por lá de fora, isso é o cúmulo do absurdo. Ele ficou revoltadíssimo. O irmão dele saiu lá para fora, brincou à vontade. E aqueles amiguinhos, que a gente mora numa rua que ela não tem saída. E os meninos vão lá pro finzinho da rua, no círculozinho que tem no final. E brinca lá de bicicleta, e brinca de bola. Tem um monte de criança brasileira na rua. E parece mesmo com a infância que eu tive no Brasil. Sai para a rua para brincar. É maravilhoso. Maravilhoso. E o Joshua dentro de casa. Aí passa 1 hora, passa 2, passa 3... E a Jane de olho nele.
Daqui a pouco a Jane foi jogar um negócio na lixeira. Quando ela abriu a tampa da lixeira, ela viu uma foto dela, minha e ele, amassada dentro do lixo. Cinco anos de idade. Ela tirou aquela foto do lixo, chamou ele e falou: Joshua, o que é isso aqui, Joshua? Aí ele virou para ele e falou: eu queria te ensinar uma lição. É o Joshua. O Joshua parece um terroristazinho dentro de casa, testando todos os limites. Nunca fez nada para me agradar. Ele nunca me deu um presente. Todos os presentes que eu recebi dele, foi ele que comprei para mim. Todos. Ele comprei para mim. Todos eles. Nunca me presenteou. Ele não sabe qual comida eu gosto de comer. Ele não sabe qual filme eu gosto de assistir. Ele nunca fez nada para me agradar. Ele nunca limpou meu carro. Ele nunca lavou minha moto. Ele nunca fez nada por mim. Nunca fez nada por mim. Nada. Ele nunca me deu um centavo que eu já não tivesse. Nunca. Ele nunca fez nada para me agradar. Mas ainda assim, eu morreria por ele. Eu literalmente daria a minha vida para que a dele fosse poupada. Isso é amor. Incondicional. Desde que aquele menino nasceu, ele não fazia nada a não ser chorar na minha cabeça. E ainda assim, eu entregaria a minha vida para que a dele fosse poupada. Amor. Esse foi o amor com que Deus te amou. Quem está me acompanhando? Amor total, completo, incondicional. Então a gente entende a graça, a gente entende o amor, mas e a comunhão? Porque a comunhão, ela não é uma concessão, a comunhão é uma conquista. Comunhão não se entrega, comunhão se desenvolve. Quem está me acompanhando? Amém ou não? Pensa, você que é casado aí, pensa no seu cônjuge aí, sua esposa, seu marido. Lembra da época que vocês começaram a se conhecer? Você lembra? Lembra? Quando ficava? Você lembra? Lembra? Ficava no telefone. Não, você desliga. Não, você que desliga. Lembra? Lembra não? Não, eu só quero ouvir você respirar, então. Aí ficava no telefone. Você está aí ainda? Não, estou aqui ainda. Ah, sua boba. Desliga. Não, você desliga. Ai, Jesus. Ai dele se chegasse surpresa na sua casa e te visse descabelada. Hã? Te visse sem maquiagem. Hã? Ai dele se chegasse na sua casa de surpresa e pegasse você sem escovar os dentes. Ai, Jesus. E hoje em dia? Hoje em dia? Hoje em dia, se o pastor não faz encontro de casais de vez em quando, você dorme com a camisa do último vereador que perdeu a eleição. Eita, Jesus. Hoje em dia, se trouxer a minha esposa para cá, apagar as luzes, e cada um de vocês falar comigo, eu posso dizer para você com 100% de precisão quem é a minha esposa. Por quê? Porque há 11 anos convivemos juntos, com ela conversando comigo, falando comigo, brigando comigo, ela não briga não. Ela só de segunda a segunda. Minha esposa é uma bênção. Mas eu conheço a sua voz, o tom da sua voz, a comunicação não verbal, ela não precisa nem falar para me dizer alguma coisa. Por quê? Porque a comunhão que nós desenvolvemos ao longo dos últimos 11 anos permite esse nível de interação numa frequência que ninguém mais alcança. Ninguém aqui consegue se comunicar comigo na frequência em que a minha esposa consegue se comunicar comigo. Por quê? Porque ninguém aqui desenvolveu comigo o nível de comunhão que ela desenvolveu.
Você está me entendendo? Então, comunhão é uma conquista, é algo que vai se desenvolvendo, e para se desenvolver comunhão, existem regras. A graça é de graça, o amor é incondicional, mas a comunhão tem regras. A comunhão tem regras. E o que é interessante a respeito de comunhão, é que Deus é um Deus que sempre desejou a comunhão, a criação é prova disso. Na criação, Deus não precisava de mim, e Deus não precisava de você para ser Deus. Ele é Deus antes da gente. Diga comigo, Deus é Deus? Comigo ou semigo? Deus é Deus. Deus é Deus. Eu nasci no dia 25 de maio de 1989. Maravilha. Dia 25 de maio de 1989. No dia 24 de maio de 1999, Deus já era Deus. Já era Deus. Deus é Deus, mesmo que eu nunca viesse a existir. Ele é Deus autossuficiente, todo-poderoso, onipotente, onisciente. Ele é absolutamente poderoso, vasto, grande, tremendo, incomparável, interminável. Ele é um Deus que excede tudo, todos e tudo quanto pode se entender a respeito dele será para sempre insuficiente. Ele é Deus. Então, o ato de criar é por si só evidência do seu caráter revelador e compartilhador. Deus sempre quis comunhão conosco. Por isso que ele criou, a Bíblia diz que ele plantou no Éden um jardim, para quê? Para que o homem pudesse habitar, governar e operar dentro do seu propósito. E todos os dias, Deus descia no Éden na viração do dia, para bater um papo com Adão. Para desenvolver relacionamento, para conversar, porque ele queria se revelar a sua bondade, revelar o seu amor, revelar o seu cuidado, revelar a sua presença, revelar a sua glória. Imagina, Adão estava lá trabalhando, de repente começava a cair a tarde, daqui a pouco as folhas do jardim começavam a se movimentar, e a presença de Deus enchia aquele lugar, e de repente ele vinha: Adão, estou aqui para o nosso lugar de encontro. Adão, vem cá, vamos bater um papo, Adão, vamos tomar o nosso cafezinho. Eita Jesus. Até o dia que Adão tomou a decisão de se apartar da presença de Deus e da comunhão. A Bíblia diz que Eva come primeiro do fruto, Adão come em seguida, e naquele momento eles percebem que estão nus, e aquele momento é o momento de ruptura da comunhão. Eu não vou entrar nos pormenores, mas Deus acaba expulsando Adão do jardim e coloca um querubim na entrada do jardim. Por quê? Porque aquele lugar de comunhão estava agora inacessível para Adão. Adão não tinha mais acesso ao lugar de comunhão. A comunhão havia sido rompida. É assim que começa a história da humanidade. E desde então, o que nós temos na Bíblia, todo o conteúdo bíblico é a revelação de como Deus restaurou a comunhão que Adão perdeu. Essa é a história da Bíblia. Se você for pegar o livro de capa a capa, o livro diz respeito a isso. Há um homem que foi destinatário da bondade de Deus e recebeu um nível de comunhão que nunca ninguém conheceu. Ele pôs tudo isso a perder, e Deus, ao longo da história, foi chamando pessoas, começando com um, com o outro, daqui a pouco Noé, daqui a pouco Abrão, daqui a pouco Isaac, Jacó, e os 12 filhos de Jacó, e foi, até chegar num tal de como é que era o nome dele? Era Jesus, que morreu na cruz do Calvário para poder romper o véu que marcava separação entre você e Deus. Quem está me acompanhando? A Bíblia a Bíblia toda contando uma única história, com vários personagens, mas é uma única história. A história de como Deus arquitetou o plano para reatar a comunhão que Adão pôs a perder. E assim começou a história. Adão, Enoque andou com Deus. Aí o que Deus fez? Vem para cá, Enoque. Vem para um cara igual você, desde Adão eu ainda não vi. Então vem para cá. Enoque andou com Deus e já não era mais. E Noé, a Bíblia diz que Noé era justo no meio dos iníquos.
a ponto de Deus o escolher e confiar a ele um propósito que levou 100 anos para completar, e Noé levou até o fim, para salvar a sua família, e Deus recomeçar com Noé e com a sua família, para quê? Para restabelecer a comunhão. Lá na frente Deus chama Abraão, Isaac, Jacó, José, a família vai para o Egito, ficam escravos no Egito, até que Deus vem e chama Moisés, e em Moisés nós temos um divisor de águas. A Bíblia diz que certa feita Moisés estava caminhando no meio do deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, quando de repente, uma sarça começou a arder em fogo e ela não era consumida. Aí o texto diz, Moisés pensou, eu vou virar ali para ver aquela estranha visão. E quando Moisés foi chegando perto, em Êxodo no capítulo 3, a Bíblia diz que da sarça saiu uma voz, dizendo, Moisés, não chega perto da sarça antes de tirar as sandálias dos seus pés. Por quê? Porque a terra que você está pisando é terra santa. Ali era um lugar que simbolizava a comunhão que Deus tinha com Adão no Éden. Um lugar onde a presença de Deus e a presença do homem convergiam no mesmo ponto. Vamos chamar isso de lugar de convergência. Um lugar onde a presença de Deus e a presença do homem estavam no mesmo lugar, um lugar de liberação, de revelação, de elevação, um lugar de plena intimidade, um lugar de plena comunhão. Mas Adão pôs isso a perder, então Deus teve que se manifestar na sarça através de um filtro e objetos que pudessem conter a simbologia da sua presença, sem matar Moisés com a totalidade da sua presença. E ele diz, Moisés, pode chegar perto, mas tira a sandália, porque esse lugar aqui, esse se tornou um lugar de convergência, e você não pode entrar num lugar de convergência de qualquer maneira. É por isso que eu tenho temor em entrar aqui dentro da Igreja Batista Betel, porque esse lugar aqui é um lugar de convergência. Tem uma presença de Deus aqui, que está instalada aqui, uma presença de Deus que revela corações, que desperta dons, que ativa o ministério profético. E ali Moisés recebe uma missão de Deus. Moisés é ativado, e pela primeira vez Deus revela a Moisés um plano coletivo que tinha a ver não apenas com uma pessoa ou uma família, mas que tinha a ver com todo um povo. Um divisor de águas na história do restabelecimento da comunhão entre Deus e o homem. Pois lá na frente, com o mesmo Moisés, a Bíblia diz que Deus chama Moisés e fala, Moisés, eu quero que você construa para mim um tabernáculo. A minha comunhão contigo está maravilhosa, mas Moisés, é o seguinte, de agora para frente vai ser diferente. Eu vou me relacionar com todo o meu povo de uma vez. E aí Deus manda Moisés construir o tabernáculo. Moisés faz assim, o altar do incenso, e vai ter a pia de bronze, e aí depois vai ter uma cortina, e dentro do lugar santo vai ter uma mesa com pães da proposição, um altar do incenso, e vai ter os 7 castiçais de ouro, e depois vai ter mais um véu, e depois daquele véu vai ter a arca da aliança, com tanto por tanto, vai ser de madeira, ouro por dentro, ouro por fora, uma tampa de ouro por cima, e ali Moisés vai ser o lugar onde a minha presença vai encaixar no meio do arraial do povo. Ali vai ser o lugar de convergência, e o povo vai ver e experimentar a minha glória por um filtro. Sim, por um filtro. Ainda não é total, ainda não é pleno, ainda não é nua, mas a glória de Deus estava lá no meio do povo. Um lugar de convergência. Que coisa poderosa, meu Deus. Mas até então o povo eles eram nômades. Estavam em trânsito no deserto. Até o dia que eles conquistam a terra prometida, se instalam na terra prometida. Anos depois, Deus levanta um homem chamado Davi, que reinou sobre Israel. E no final do seu reinado, Davi nutriu um desejo no seu coração. Espera aí, a gente está cultuando ao Senhor nesse tabernáculo aqui, que são cortinas e estacas fincadas no chão. Espera aí, que tal a gente construir para Deus um templo, uma casa? Davi busca o Senhor a respeito. Deus diz para Davi, você não pode construir essa casa não. É o seu filho que vai construir. Eu só deixo você juntar os materiais. Que coisa gloriosa, gente.
Você sabia que existem obras de Deus que são multigeracionais? Tem coisas que Deus está fazendo que são multigeracionais. E se uma geração não compreende o que Deus está fazendo na outra, a gente perde o andamento daquilo que Deus está fazendo e volta para o fim da fila. Ainda bem que Davi entendeu o papel dele e Salomão entendeu o papel dele. Por quê? Porque a geração de Moisés não entendeu o papel dela. Como assim, pastor? Ué, porque na hora de conquistar a terra, eles voltaram atrás. E foi a geração de Josué que teve que derrotar os gigantes que pertenciam à geração de Moisés. Vira para quem está do lado e pergunta aí, você vai matar os seus gigantes? Ou você vai deixar os seus gigantes para a próxima geração? Davi reuniu os materiais, Salomão foi lá, construiu o templo. E aí nós temos esse texto. Até agora eu nem li texto, nem olhei esboço, nada, porque senão a gente vai sair daqui 5 horas da manhã só. Eu sei que parece que eu não estou acabando, mas eu estou quase acabando. Abre a sua Bíblia comigo em segundo livro dos Crônicas. Ou das Crônicas, né? Segundo livro das Crônicas. Eita, Jesus. Tem uma Bíblia aí, velho? Presta sua Bíblia aí. Ah, liberou aqui. Vamos lá. Segundo Crônicas, capítulo número 7. Vamos no capítulo 6 um pouquinho. Quem gosta de Bíblia está aqui ainda ou não? Ah, quem gosta de Bíblia está aqui. Então vamos no capítulo 6, que aí a gente aproveita um pouquinho mais da palavra de Deus, amém? Capítulo 6. Veja comigo, olha só. Capítulo 6, vamos começar lendo a partir do versículo... Essa oração de Salomão é poderosa. Versículo 8. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste, de ter isso no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas o teu filho há de descender de ti. Esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra, que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor Deus de Israel, e pus nela a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. Vai agora para o capítulo 7, Salomão termina de construir o templo, e olha só o que acontece, capítulo 7, e acabando Salomão de orar, ele orou para consagrar o templo, e inaugurar o templo ao Senhor. Acabou Salomão de orar, e o que aconteceu? Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Ou seja, quando Salomão inaugurou o templo, a glória de Deus veio, e aquele lugar se tornou um lugar de convergência.
Um lugar onde a manifestação de Deus esteve ali, a glória de Deus se manifestou ali, a presença de Deus se manifestou ali, de tal forma que os sacerdotes que foram chamados para ministrar diante de Deus, para representar o povo, não conseguiram entrar no lugar onde a glória de Deus estava. Meu Deus do céu, que coisa poderosa. Versículo 11, veja só, meu irmão. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperou, e prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: eu ouvi a tua oração, camarada, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Olha isso, guerreiro. E se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí ele diz, versículo 15, presta atenção, meus irmãos. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos, e o meu coração, todos os dias. Esse era o lugar de comunhão, o lugar de convergência. Glória a Deus. Só que a gente tem um problema, pastor, apóstolo. O problema é que algumas décadas depois, Salomão se corrompeu, o reino se dividiu, os reis de Judá se corromperam, os reis de Israel se corromperam. Até que um dia, por permissão de Deus, um dos inimigos de Israel invadiu a cidade de Jerusalém, destruiu seus muros, destruiu o templo, que era o lugar de convergência, levou a arca, ela sumiu, a glória de Deus não estava mais no arraial. E o que fazer agora quando o lugar que Deus havia escolhido para ouvir orações não existe mais? Até que Deus levantou homens como Zorobabel, Esdras, Neemias, voltaram, reconstruíram o altar, depois reconstruíram o templo, reconstruíram os muros da cidade, a cidade voltou a operar, tinha um templo lá um pouco mais simples, quer dizer, bem mais simples, o templo estava lá realmente, mas nunca mais a glória de Deus se instalou como tinha se instalado no princípio. E chegou a ponto até da glória de Deus ir se afastando aos poucos por causa da apostasia do povo, até o momento em que houve um silêncio profético e por 400 anos Deus não falou na terra. Até o dia que um anjo chamado Gabriel se encontrou com uma jovem chamada Maria, para lhe dar uma palavra e dizer: sobre ti virá o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E nasce Jesus. A glória de Deus encarnada em movimento no meio dos homens. E Jesus andando no meio do povo, o Deus encarnado. Aonde ele andava, coisas extraordinárias aconteciam. O ministério dele começou numa festa de casamento, onde ele transformou água em vinho, e daquele dia em diante nunca parou. Cegos viram, leprosos foram curados, coxos andavam, pão era multiplicado, peixe era multiplicado. As moléculas de H2O sustentavam o peso do seu corpo enquanto ele caminhava sobre as ondas. Mortos voltavam a viver. Ele esteve de pé diante do túmulo de Lázaro e gritou e disse: Lázaro, sai para fora. E a morte não pôde conter o corpo de Lázaro naquele túmulo. A glória de Deus em movimento. Meu Deus.
Jesus era o ponto de convergência, aonde a divindade e a humanidade estavam juntas no mesmo lugar. Você entende isso? Só que aqui nós temos outro problema. O problema é que Jesus não está mais andando por aí. Jesus não está mais fisicamente na terra. Ele morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas tem algo que Ele nos deixou, que para mim é a maior revelação da manifestação da comunhão com o Espírito Santo. E eu termino com isso para você. No final do seu ministério, Jesus diz aos seus discípulos, antes de ser assunto aos céus, Ele diz: esperem em Jerusalém. Esperem em Jerusalém. 10 dias depois, no capítulo 2 de Atos, a Bíblia diz que ao cumprir-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente, ouviu-se um som como que de um vento impetuoso. E encheu toda a casa. E ali nascia um novo nível de comunhão. As pessoas acham que quando Jesus foi assunto aos céus, o nível de comunhão caiu. Mas não, o nível de comunhão subiu. Por isso que Jesus disse: se eu não for, Ele não virá. Enquanto Jesus estava na terra, Ele era Deus conosco. Depois que o Espírito Santo foi liberado por nós, Ele não é mais Deus conosco, Ele é Deus em nós. A comunhão aumentou. E aí nós temos textos, como o texto de Efésios capítulo 2, versículos 19 ao 22. Você pode colocar em pé, eu já acabei. Efésios capítulo 2, versículo 19 ao 22. Diz assim, presta atenção. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos com os santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Veja comigo 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 de Pedro 2,5 diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E o último texto que eu quero ler com você é 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pastor, o que você está dizendo? O que eu estou dizendo para você é que antes o lugar de convergência era o Éden, depois a sarça, depois o tabernáculo, depois o templo, depois Jesus. Mas agora o lugar de convergência não é um espaço físico. O lugar de convergência é você. Você é o lugar de convergência. Antes, para encontrar a glória de Deus, você tinha que ir num lugar. Você ia até a sarça, ou você ia até o tabernáculo, você ia até o templo, você ia... Não, mas agora não é um único lugar, é aonde quer que você esteja, aí está a glória. Entenda uma coisa, o lugar de convergência não são as dependências físicas da Igreja Batista Betel. Essas paredes não contêm poder. Quando você sai daqui, a glória vai junto, porque a glória está em você. Quem está me acompanhando, meu irmão? Você é o conduíte.
Você é, meu Deus do céu, o lugar de encontro, aonde Deus se apresenta para o mundo, é você. É por isso que nós não podemos pensar que este prédio está em avivamento. Não, nós estamos em avivamento. Meu irmão, você quer levar um avivamento para alguém? Não é que você tem que trazer essa pessoa para a igreja. É bom que ela venha, vai ser maravilhoso. Ela vai se conectar com pessoas de Deus e vai ser edificada profundamente. Agora você quer agilizar o processo? Antes de trazê-la aqui, vá você até ela e leva o avivamento em você. Porque você é o lugar de convergência. E aquela mesma declaração que Deus fez para Salomão a respeito do templo, no segundo livro das Crônicas, é a afirmação que Deus faz a respeito de você. Agora, pois, estão atentos os meus olhos, abertos os meus olhos, e estão atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Você é o lugar. Você é o lugar de convergência. E quando entendermos isso, nós viveremos em um nível de propósito muito maior. Sabendo que a operação de Deus acontecerá através de uma igreja consciente, que vive em santidade e união. Quem está me acompanhando, diga amém. Então eu quero te convidar a dar as mãos. Dê as mãos para quem está do seu lado. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. A oração que William fizer, a oração que Graça fizer, a oração, qual o seu nome? A oração que Lucas fizer, a oração que Carlos fizer. Porque, olha só, porque agora escolhi e santifiquei esta casa. Essa, qual é o seu nome? Caleb. Eu santifiquei e escolhi Caleb. Porque em você reside a presença do Espírito Santo de Deus. Só que lembre-se, essa comunhão, ela é maravilhosa, mas ela tem regras. E a palavra de Deus para vocês, em primeiro lugar, nunca menosprezem quem vocês são. Porque vocês são um lugar de convergência. Mas nunca se esqueçam do nível de convivência com Deus e de relacionamento que trouxe vocês até aqui. Porque essa comunhão tem regras. Você é o lugar onde a resposta de Deus vai de encontro às questões do mundo. Você é o lugar. Você é o lugar de convergência. Antes de passar o microfone para o apóstolo William, eu quero dar a você a oportunidade de, refletindo nessa palavra, de fazer uma oração ao Senhor. Uma oração de comprometimento com essa responsabilidade. Porque
todas as vezes que a glória de Deus se manifestou na terra, ela se manifestou com um altíssimo risco de periculosidade. Porque ela traz consigo responsabilidades. Essa comunhão tem regras. Mas eu vim para dizer para você que Meriti saberá que você é o lugar. E quando nós encerrarmos essa reunião e você sair daqui, a presença de Deus continua pairando aqui? Continua. Porque o aroma da adoração permanece aqui. Mas o lugar de convergência sai para onde você vai, a presença de Deus vai junto. E aonde quer que você estiver, ali será um lugar de avivamento. Ali será um lugar de manifestação da presença de Deus. Ali será um lugar de manifestação do sobrenatural. Porque você é o lugar de convergência. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Portanto, agora faça uma oração ao Senhor e diga: Senhor, obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado pela oportunidade de te conhecer mais e mais a cada dia. Ensina-me, ajuda-me, capacita-me para nunca colocar a perder, Senhor, este nível de comunhão e sempre intensificá-la. Senhor, eu quero ser este lugar de convergência, o lugar onde a presença do Senhor se manifesta, a glória do Senhor é revelada e o sobrenatural se encontra com aqueles que têm necessidade. Em nome de Jesus, você é o lugar de convergência. E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.